Mundo em Crise é o tema da nossa conferência e hoje iremos ler Josué, apenas a última parte do verso 15. Esse versículo é grande, mas aí Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós iremos meditar hoje numa passagem triste da vida do rei Davi. Certamente nossa casa, nós e a nossa casa devemos servir ao Senhor. Mas o texto que nós vamos meditar é 2 Samuel, capítulo 13. Eu não vou ler todo o capítulo, ele é extenso, mas nós iremos lendo as referências durante a mensagem. Mas os irmãos sabem que naquele capítulo, desde o capítulo 11 de 2 Samuel, começa a acontecer algumas coisas tristes na vida do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo próprio Deus entre todos os de Israel e entre todos os seus irmãos, para ser aquele rei, aquele líder segundo o seu coração, para tomar depois o lugar do rei Saul. Mas no capítulo 11, o rei Davi comete o adultério, com Batseba. E aí, a partir daí, acontecem várias coisas desagradáveis na vida do rei Davi, as consequências do seu pecado. No capítulo 12, o confronto que Natã foi ter com Davi, onde ele diz que tu és o homem. Irmãos, conhecem a história. Capítulo 13, quando a irmã de Absalão é forçada a ter relações com o irmão por parte de pai. No capítulo 13, esse capítulo inicia dizendo assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Então, um filho apenas por parte de pai do filho de Davi, Amnon, força esta irmã, poderíamos dizer meia-irmã dele. E aí começam as consequências desagradáveis na vida do rei Davi. Absalão mata Amnon, Absalão tem que fugir, depois Absalão toma o reino do seu pai, capítulo 13, 14, 15 e 16. Mas vamos então introduzir a mensagem. Aí os capítulos que eu citei, 2 Samuel 13 a 16. Poderíamos dizer com certeza que o modelo familiar composto pela união de um homem com uma mulher através do casamento tem sido ameaçado pelas profundas mudanças que estão ocorrendo na atualidade. Agora, que mudanças são estas? Mas que mudanças seriam estas? Vivenciamos um relativismo nos valores morais. Hoje, para a maioria das pessoas, tudo é relativo, não há mais absolutos. E a família, então, a família hoje tem que conviver com uma série de coisas. Há alguns anos atrás, dava-se mais valor à virgindade, tanto para homens como para mulheres, mas hoje não. Hoje os jovens são estimulados ao sexo antes do casamento,
por meio de apelos constantes presentes nos meios de comunicação. A família é condenada a conviver com novelas, filmes, programas de TV, com os mais torpes desafios à formação moral dos nossos filhos. Vou colocar aqui, parece que só vai valer a partir de agora. As revistas aumentam cada dia as edições, as revistas que trazem apelos ao sexo e à imoralidade. Vivenciamos também, irmãos, uma crise de autoridade, tanto na família, quando os filhos não respeitam mais a autoridade dos pais, quanto em toda a sociedade. Quem é professor pode testemunhar isso. Quase não se consegue dar mais aula, porque não há mais aquele respeito na sala de aula pela autoridade do professor, que na sala, pelo menos na sala, deveria ser a autoridade. Eu lembro que quando eu era aluno, havia um respeito. O professor entrava na sala de aula, a gente ficava de pé para receber o professor, né? Quando queríamos fazer uma pergunta, teríamos que levantar a mão, pedir licença, professor, eu posso tirar uma dúvida? Hoje não se faz mais isso. Então há uma crise de autoridade, não se respeita mais a autoridade. Vivemos numa época onde a autoridade dos pais sobre os filhos é questionada, agora inclusive pelas leis, né? O pai não pode mais disciplinar um filho, nem com palmadas, porque criaram agora a lei da palmada, né? E é intitulada Lei Menino Bernardo. E esse menino, essa criança, foi aquela que foi morta, assassinada a madrasta e pelo pai. Ora, como é que a lei da palmada leva o nome de uma criança que foi assassinada, como se uma palmada dada pelo pai ou pela mãe para corrigir alguma estultícia do filho fosse um assassinato, né? O professor não pode mais nem falar com a voz mais alta, altear, aumentar a sua voz para falar com o aluno, que o aluno já quer denunciar, né? Na minha época, eu lembro que uma vez eu estudei no Colégio Batista, desde a minha infância até concluir meus estudos, e o diretor era um pastor, um homem ético, muito rígido. Eu era adolescente, talvez 13 ou 14 anos, ele me pegou, eu e outro colega, riscando a carteira. Naquele tempo ele andava com uma régua, daquelas de 30 centímetros de madeira. Quem conheceu, né? Talvez você nunca nem viu isso. Alguns nunca viram. Mas tinha, né? Para quem não tinha muitas condições, o MEC vendia umas réguas de madeira de 30 centímetros, grossa aí. Pastor Zé Orlando gostava de andar com ela na mão, batendo assim na perna, né? E ele chegou e viu eu e esse colega riscando a carteira e nós desenhando na carteira, como se fosse possível isso. Tão entretidos nós estávamos que não vimos ele chegar. Eu só vi quando ele sentou a régua na minha testa. O professor, o diretor pode fazer isso com o aluno. E sabe como eu fui para casa depois da aula? Passando a mão assim para não chegar em casa vermelho. Por quê? Porque se chegasse vermelho, meu pai perguntasse o que foi isso. Aí eu diria para meu pai que eu não tinha costume de mentir para ele. Aí ele dizia, antes de perguntar qualquer coisa, ele me dá uma pizza. Porque se ele bateu com a régua é porque ele estava certo e você estava errado. Mas hoje não, se o professor, o diretor falar grosso com o aluno,
o pai vai lá armado tentando matá-lo. Então, irmão, há uma crise, vivenciamos essa crise de autoridade. Veja como o nosso mundo está em crise. Essa crise de autoridade está presente, inclusive, na família de muitos crentes, que quando o pastor reclama com o filho, ou o professor na sala da escola dominical, o pai vai se revoltar, às vezes pode até querer sair da igreja. Não sei se acontece aqui em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, mas lá nós vivemos, logo lá em Juazeiro tem umas 15 a 16 igrejas batistas regulares, aí é fácil, né? Eu vou para aquela, né? Eu não vou ficar aqui. Então, irmãos, é uma crise de autoridade. Nós vivenciamos também do vazio de Deus. Quando falo de um vazio de Deus, não me refiro à falta do crescimento numérico das igrejas. As igrejas têm crescido. Estamos numa época em que o evangelho popularizou-se mais. No entanto, muitas pessoas ficam vazias de Deus porque procuram Deus em busca de bênçãos materiais, quando deveriam procurá-lo por aquilo que Ele é, o Senhor soberano, aquele que nós precisamos. Muitos querem bênçãos, mas não querem um relacionamento íntimo com o Senhor. Em uma entrevista dada na revista Veja, no Rio de Janeiro, mundialmente conhecido psicanalista francês Charles Melman, ele afirmou o seguinte, olha o que ele afirmou, esse homem não era crente, nunca foi crente. Assistimos hoje um acontecimento que talvez não tenha precedentes na história, é a dissolução do grupo familiar, que pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Nem crente esse homem, acho que até ateu. Mas ele diz que nós hoje estamos assistindo pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Se a família, eu creio que Deus vai preservar muitas famílias, porque foi a primeira instituição sagrada, mas os ataques do Estado, os ataques de Satanás, o inimigo contra a família tem sido terrível. Essa lei, menino Bernard, que é também chamada lei da palmada, é um atentado contra a família, porque o pai pode, e Deus lhe dá essa autoridade de disciplinar o filho. Os meus filhos foram criados na disciplina, e Provérbio diz que não afasta a vara da disciplina do filho. Aquele filho deixado à vontade vai envergonhar os seus pais. Nós vemos que na Bíblia vivenciamos conflitos nas famílias bíblicas. Nós poderíamos citar várias famílias bíblicas que tinham conflitos, mas como eu disse hoje, eu quero me deter, e a mensagem será na vida e na família do rei Davi. Aminon, meio-irmão de Absalão, nutriu essa paixão doentia por Tamar, irmã de Absalão, e irmã dele também por parte de pai. Orientado pelo perverso amigo que ele tinha chamado Jonadab, Aminon armou uma cilada para sua irmã Tamar, forçando a ter relações com ele, e depois, sentindo uma repulsa grande por ela, escorraçou a irmã da sua casa. Então, eu quero, com essa frase, erros que devemos evitar, meditar com vocês nesta noite em 4 pontos, né? E não se assombrem que eu não vou demorar muito em cada ponto. Erros que devemos evitar, erros que não podemos cometer. E o primeiro deles é este:
não aconselhar os filhos. Isso é um erro que nós não devemos cometer. Não aconselhar os filhos. Tem pais criando filhos sem o conselho. Como o pai Davi não aconselhou seus filhos. Ele não aconselhou seus filhos. Tamar foi agredido. O rei Davi não corrigiu Amnon. Você lendo aquele capítulo, vê que o rei Davi não chamou a atenção de Amnon, não aconselhou Absalão e nem consolou Tamar. Veja bem, nós vamos passar por esses pontos aí. O aconselhamento, o consolo, né, e a correção, que não pode faltar numa família. O primeiro é isso aí, não aconselhar os filhos a um erro. O pai vê o filho no erro e não aconselhar. Tamar foi agredida no corpo e na alma. Correu para quem? Para o irmão Absalão, porque ela já não tinha no pai uma grande confiança. Eu costumo dizer que o rei Davi foi um grande rei, um grande estadista, um grande guerreiro, mas falhou como pai. E se você, meu irmão, ou você, minha irmã, é um grande profissional na sua área, é um vitorioso na sua vida profissional, mas falha como pai, ou você falha como mãe, você falhou completamente. Não há sucesso que compense o fracasso familiar. Então, irmãos, veja bem aí, 2 Samuel 13, 22, diz o que? Absalão, porém, não falou com Amnon. A irmã chega chorando, como se fazia em Israel, com as roupas rasgadas, com cinza e pó sobre a cabeça. É quando acontecia uma desgraça, né? E aí, quando ela chega, Amnon procura saber e ela conta. Aí diz o seguinte: Absalão, porém, não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por ter ele forçado a Tamar sua irmã. Decorrido 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Vejam bem, 2 anos já se passaram inteiros, e Davi, o rei Davi, não falou nada com Amnon, nada com Absalão, nada com a que mais sofreu, que foi Tamar, e que ainda certamente ainda sofria. 2 anos, diz aí o versículo 22, 23. 2 anos inteiros se passaram e a situação estava na mesma. Não teve o conselho do pai para esses filhos. Faltou o conselho de pai para esses filhos. Então nós não podemos cometer neste mundo difícil que nós estamos vivendo esse erro de não aconselhar os filhos. Nós precisamos aconselhar os nossos filhos. Como eu disse, meus filhos hoje já são todos casados, mas ainda hoje eu aconselho. Se eu vir a necessidade, eu não deixo de chamar a atenção. Não importa a idade, sempre serão meus filhos. Filho não deixa de ser filho, nunca. Eu conto até uma história um tanto engraçada, que os pais sempre veem os filhos como crianças que precisam do seu conselho. Deve ser assim. Conta-se que estava um senhor de 98 anos, chorando ao lado do caixão do seu filho que tinha 80, quer dizer, 18 anos ele teve esse filho. E o filho estava morto aos 80 anos, ele com 98 chorando, chegou um amigo dele e disse: compadre,
se conforme. É assim mesmo a vida. Ele disse, eu já estou me conformando. Eu sempre disse que esse menino não se criava. Porque é assim, irmãos, o pai sempre olha para o filho como aquele que ele pegou nos braços. E deve ser assim. Faltou um conselho de Davi para esses filhos. Amnon devia ter sido aconselhado. Não pegou o restante aí, mas eu vou ler para vocês. Amnon devia ter sido aconselhado que nem tudo que queremos podemos colocar a mão, podemos ter. Ele quis, ele sentiu uma paixão doentia pela sua irmã, ele queria. Mas Davi era para ter aconselhado este filho. Nem tudo que queremos podemos. Essa é a vida. Nós não podemos ter tudo. É a vida. Mas ele quis e resolveu pegar. Os filósofos epicureus, aqueles que tiveram uma contenda com o apóstolo Paulo lá em Atos 17, em Atenas, defendiam a ideia, os epicureus, seguidores de Epicuro, defendiam a ideia de que o bem maior do homem era o prazer. Mas mesmo assim aconselhavam que fosse um prazer sem provocar dor, evitando a dor. Amnon não pensou nisso. Ele quis ter prazer, mesmo provocando dor, provocando a ruptura na família. Esse desejo de Amnon provocou dor em várias pessoas. Mas Davi não aconselhou Amnon. Absalão deveria ter sido aconselhado a perdoar, a tirar a mágoa, que consequentemente se tornou em ódio. Os irmãos viram que eu li que ele odiava, verso 22, Amnon, seu irmão. Por quê? Porque se transformou em ódio aquele rancor. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Mágoa vai, consequentemente, se não tratada, se transformar em rancor. E o rancor vai se transformar em ódio. Temos certeza disso. Absalão não foi aconselhado por Davi. Tamar precisava de conselho e cuidados. Ela foi uma vítima. Ela foi ferida. 2 anos. E Davi também não procurou Tamar. Deveria ter sido aconselhada a perdoar seu irmão, mesmo num crime bárbaro desse, e buscar a cura para as suas feridas. Há muitas pessoas feridas e elas precisam ser aconselhadas a buscar a cura para essas feridas. Eu conheço pessoas que foram feridas na infância e ainda hoje carregam esta ferida aberta, essa chaga sangrando. Não conseguiram a cura para estas feridas. Davi deveria ter aconselhado Tamar a perdoar e curar as suas feridas. Você tem aconselhado seus filhos? Aconselhado muitas vezes quanto ao uso da internet, das redes sociais, pornografia que está ao alcance de todos hoje, relacionamentos indevidos, namoro. Você tem tirado um tempo para aconselhar, como pai ou como mãe, os seus filhos? E os filhos, vocês têm buscado o conselho, a aproximação com os pais? Uma família não será firme se não conviver buscando conselho, buscando aproximar-se um do outro. Erros que nós não devemos cometer. Segundo ponto, não consolar os filhos.
Esse é um erro que também, como pais, não podemos cometer, e os filhos também devem buscar o consolo, o conforto dos pais. Em vez de confrontar seu irmão, corrigi-lo e perdoá-lo, Absalão encheu-se de mágoa e, dominado pelo ódio, mandou matar o seu irmão. O pai da paz transformou-se então no progenitor do ódio. Em vez, como o pai Davi não consolou seus filhos, Absalão precisava de consolo, Tamar precisava de consolo. Em vez de resolver este problema familiar, ele criou outros ainda mais graves, por falta de conselho. E agora, por falta do conforto, do consolo, ele cria problemas mais graves. Vou colocar novamente o verso 22. Ainda hoje, muitas famílias há feridas não curadas, há mágoas não perdoadas, há irmãos lutando contra irmão dentro de casa. Há cônjuges, pai e mãe, cônjuges lutando, né, com divórcio, contendendo. A família não pode conviver assim. O verso 22 novamente. Absalão, porém, não falou com Amnon nem mal nem bem, porque o odiava. Amnon por ele ter forçado Tamar sua filha. Decorridos 2 anos inteiros, Davi não chegou para aconselhar esses filhos. Davi não chegou para confortá-los, consolá-los, aconselhá-los. 2 anos inteiros e um pai ausente. 2 anos inteiros. Ele não se importou com Tamar, com a sua vergonha, e não a consolou. Olha, não há nada mais importante. Não há nada mais importante que o consolo de um pai nas horas difíceis. Que horas difíceis são essas? Quando um filho ou uma filha presta um vestibular e não consegue êxito, ele está para baixo, ela está para baixo, precisa do consolo do pai. Quando ele tenta um concurso e não consegue êxito, quando ele não vai bem na escola, muitos pais, ao invés de aconselhar, de consolar, cobram mais ainda. Grande índice de suicídio no Japão é por conta da cobrança. A cobrança lá é muito grande para que se obtenha êxito, mas não há compreensividade nas horas difíceis. Horas difíceis como o fim de um namoro. Para o pai ou a mãe pode não parecer nada, mas aquela moça ou aquele rapaz está arrasado. Levei uma mãe, me procurou para levar ao médico um jovem que estava arrasado, entrando em depressão por causa do fim de um namoro. É sério. Eu levei para o médico conversar, para a Sarra, tinha conversado com ele muito, mas eu queria que o médico passasse algum medicamento. O rapaz estava desanimado. E até o médico brincando disse assim: meu filho, antigamente se dizia assim, amor com amor se paga, mas hoje mudou. É assim, um amor com outro amor se apaga. Tentando levantar o ânimo daquele jovem, ele precisava de conforto. A perda de um emprego traz desconforto que o pai precisa estar atento, o filho precisa também buscar esse conforto. Eu lembro que uma vez, meu filho saiu de casa, entre 18 e 19 anos, foi estudar na capital, fazer um curso que não tinha na época onde nós moramos, hoje já tem várias faculdades. E aquilo foi uma dor para a gente, ele nunca tinha saído de casa, a mãe quase adoece, né? Ajeitou o quarto dele, isso aqui é para quando meu filho voltar, dizendo a ele, você, meu filho, não volta mais não. 4 anos na faculdade, filho casando e vai ficar por lá. E foi assim mesmo. Mas ele trabalhava numa empresa
que tem uma rede de supermercados lá no Ceará, Mercadinho São Luís. Grande rede de supermercado, tem em Crato, Juazeiro, em várias cidades. Em Fortaleza tem vários. Aí ele foi transferido de Juazeiro para lá no bar, na praia de Iracema, em Fortaleza, porque ele foi estudar lá. Mas um dia ele lá pegou uma supervisora e começou a persegui-lo. E ele foi demitido. E um dia ele ligou triste, para baixo para mim, disse assim: pai, fui demitido. Eu disse: é sério isso?